Minha namorada postou, ele me bateu. Aqui estão as provas. Com hematomas falsos e um vídeo viral, 2,8 milhões de visualizações em 6 horas. Eu não entrei em pânico. Publiquei as imagens das câmeras de segurança de casa mostrando ela se maquiando, criando os machucados falsos e ensaiando o choro. Quando ela perdeu o emprego, os patrocínios e acabou sendo presa por registrar um boletim de ocorrência falso ao vivo na TV. Tenho 31 anos, sou homem, e agora estou sentado em um quarto de hotel porque não posso voltar para casa. Não é que eu não queira voltar, eu não posso. Minha namorada, Madison, de 27 anos, se certificou disso com um único vídeo no TikTok que está destruindo minha vida. Ou tentando. Tudo começou ontem de manhã. Acordei com 89 chamadas perdidas de amigos, familiares e colegas de trabalho. Meu celular estava uma loucura. A mensagem do meu irmão dizia apenas, me liga agora. Abri as redes sociais, e lá estava. O rosto da Madison, lágrimas escorrendo, um olho roxo enorme, marcas roxas nos braços. A legenda dizia, não posso mais ficar em silêncio. Ele me bateu. Tenho provas. Nenhuma mulher deve passar por isso. 2,8 milhões de visualizações em 6 horas. Os comentários eram exatamente o que você imagina. Ameaças de morte contra mim. Gente descobrindo meu perfil no LinkedIn, a página da minha empresa. Alguém já tinha até postado o perfil da minha mãe no Facebook, comentando: essa é a mãe dele. Avisem o que ela criou. Mas aqui está o detalhe, eu não estava em casa há 4 dias. Eu estava em um congresso de trabalho, em outro estado, a 3 estados de distância. Tenho todos os comprovantes, passagens de avião, hotel, inscrição no evento, fotos com colegas, tudo com data e localização registrada. Agora vem a parte mais absurda. Antes de eu viajar, Madison e eu tivemos uma briga enorme por causa de dinheiro. Ela é influenciadora, tem uns 45 mil seguidores, ganha uns $2.000 por mês, quando muito. Eu sou desenvolvedor de software, ganho bem. Ela queria que eu bancasse totalmente a carreira dela de criadora de conteúdo, que eu pagasse todas as contas por um ano enquanto ela construía a marca. Eu disse não. Disse que ela precisava manter o emprego de meio período na agência de marketing. Ela perdeu o controle. Disse que eu estava esmagando os sonhos dela e que não acreditava nela. Na noite antes da minha viagem, ela disse uma frase que agora soa quase profética. Você vai se arrepender de não me apoiar. Eu vou ficar famosa com ou sem você. Acho que ela realmente encontrou um jeito de viralizar. Liguei imediatamente para meu advogado, na verdade, meu primo Tony. Ele me disse para documentar tudo e ficar onde eu estava. Não voltar para casa. Não entrar em contato com ela. Não postar nada. Mas eu fiz uma coisa. Acessei o aplicativo das câmeras de segurança da minha casa. Temos câmeras na sala e na cozinha. Ela sabia delas, ajudou a escolher. Comecei a revisar as gravações da manhã anterior. E lá estava, 5h23 da manhã. Madison sentada à mesa da cozinha, com o ring light ligado e a paleta de maquiagem aberta. Ela aplicava sombra roxa e preta em volta do olho, usava uma esponja para criar textura nos braços, ensaiava o choro olhando para a câmera do celular. Vários takes. Em um momento, ela literalmente diz em voz alta: preciso de mais lágrimas. Tem que parecer real. 43 minutos de preparação. Depois, ela postou o vídeo. Baixei tudo e enviei para Tony. Ele riu e disse: essa é a coisa mais idiota que já vi alguém fazer diante de uma câmera. Agora estou aqui, assistindo minha vida desmoronar nas redes sociais enquanto seguro as provas que podem acabar com a dela. Mas Tony disse: espere. Deixe ela cavar mais fundo. O congresso termina amanhã. Eu deveria voltar para casa, mas voltar para quê? As pessoas já estão postando fotos do meu prédio, dizendo ele mora aqui. Meu chefe me ligou pedindo explicações. E há 1 hora, Madison me mandou uma mensagem.
Se você se desculpar publicamente e me der $50.000 pelo trauma, talvez eu pense em não prestar queixa. Prestar queixa por uma agressão que nunca aconteceu, e enquanto eu nem sequer estava no mesmo estado. Isso é insano. Atualização 1. Os últimos 2 dias foram completamente insanos. Madison não apenas manteve a farsa, ela foi até o fim, estilo terra arrasada. Primeiro, fez uma live no Instagram chorando, tremendo, fazendo todo o espetáculo. Ele está tentando me silenciar com os advogados dele. É isso que agressores fazem. Eles te intimidam até você se calar. Mais 1 milhão de visualizações. A mídia tradicional pegou a história. Literalmente saiu uma manchete. Desenvolvedor de software é acusado de violência doméstica em vídeo viral do TikTok. Minha empresa me colocou em licença administrativa até o fim da investigação. Minha mãe precisou deletar o Facebook depois de terem divulgado informações pessoais dela. Meu proprietário me ligou dizendo que outros inquilinos estavam preocupados com a segurança no prédio por minha causa. Mas Madison cometeu um erro fatal. Ela registrou um boletim de ocorrência real. Tony ficou eufórico. Ela acabou de cometer um crime federal documentado. Lindo. Fomos juntos à delegacia. Levei comprovante de inscrição e presença no Congresso. Passagens e cartões de embarque. Recibos do hotel mostrando estadia contínua. 17 fotos com data e hora dos eventos. E toda a filmagem das câmeras Ring. O detetive assistiu ao vídeo em que ela se maquiava 3 vezes. A expressão dele era impagável. A senhora aplicou maquiagem simulando hematomas enquanto narrava o que estava fazendo. Sim, senhor. Durante 43 minutos. Ele balançou a cabeça. Em 20 anos de carreira, nunca vi alguém se filmar cometendo um crime de forma tão completa. Tentaram ligar para Madison para uma nova entrevista. Ela reagiu postando imediatamente. A polícia quer me interrogar. É isso que acontece quando você fala a verdade, tratam as vítimas como criminosas. O número de seguidores dela explodiu para 400 mil. Marcas começaram a entrar em contato oferecendo patrocínios. Ela criou um Patreon para sobreviventes e ganhou 3 mil assinantes em um único dia, a $10 por mês. Estava faturando $30.000 mensais com uma mentira. Então Tony teve uma ideia brilhante. Vamos dar mais corda para ela. Ele entrou com um processo civil por difamação, mas propositalmente fraco, apenas pedindo um pedido público de desculpas e a remoção do vídeo. A reação de Madison foi previsível. Ela contratou um advogado caça-níquel e entrou com um contraprocesso de $500.000, alegando abuso, trauma e tentativa de silenciar uma vítima. Postou os documentos do processo online. Ele está me processando por contar a minha verdade. Eu vou lutar. O que ela não sabia é que Tony já havia enviado as filmagens das câmeras Ring ao detetive. E o detetive já havia repassado tudo ao promotor. O promotor decidiu abrir acusações formais por registro falso de ocorrência, fraude e perseguição cibernética, cyberstalking. Enquanto ela construía uma base de fãs, eles construíam um caso criminal. Ontem à tarde, Madison deu uma entrevista para um podcast famoso, com 2 milhões de inscritos. Inventou histórias elaboradas sobre anos de abuso. Disse que eu a isolei dos amigos, que controlava suas finanças, irônico, considerando que ela queria que eu bancasse o estilo de vida dela, e afirmou que aquela era a primeira vez que ela reagia. O apresentador perguntou: onde ele estava quando isso aconteceu? Madison hesitou por um segundo. Ele chegou em casa bêbado, às 3 da manhã. Pegamos ela. As câmeras Ring mostram ela saindo do apartamento às 6 horas da manhã daquele mesmo dia, sozinha, sem nenhum ferimento, usando a mesma roupa do vídeo da suposta agressão, mas ainda sem os hematomas falsos. Ela esqueceu que também tínhamos uma câmera na porta de entrada. Atualização 2. As mentiras de Madison começaram a desmoronar mais rápido do que ela conseguia inventar novas. Primeiro, alguém no Reddit encontrou postagens antigas dela, de 2 anos atrás,
em que ela se gabava de ter feito um curso de maquiagem de efeitos especiais para o Halloween, com fotos criando hematomas realistas em amigos. Os detetives do Reddit tiraram prints antes que ela pudesse apagar tudo. Depois, meus colegas do Congresso começaram a postar, sem que eu pedisse. 12 pessoas diferentes publicaram fotos e vídeos comigo durante o evento, em todos os dias, com data e hora registradas. Um deles até postou uma selfie comigo no bar do hotel às 2h47 da manhã, na mesma noite em que Madison dizia ter sido agredida, a mais de 1000 quilômetros de distância dela. Mas Madison não sabia quando parar. Ela dobrou a aposta. Começou a gravar um documentário com um cineasta do YouTube, alegando ter registros hospitalares e depoimentos de testemunhas. Deu entrevistas a 3 podcasts diferentes no mesmo dia. Lançou várias campanhas de arrecadação em diferentes plataformas. A mãe dela, Diane, também entrou na história. Fez um longo desabafo no Facebook, dizendo que sempre sentiu que havia algo errado comigo, e que sua menina corajosa finalmente teve forças para falar. Afirmou que estava consultando grupos de defesa das mulheres para buscar justiça. Foi aí que eu publiquei o primeiro vídeo, não o da maquiagem, apenas o da câmera da porta, mostrando Madison saindo de casa naquela manhã, sem ferimentos, cantando e fazendo uma dancinha enquanto esperava o Uber. Postei com a legenda simples: manhã do incidente. Observem o horário. 500 mil visualizações em 3 horas. Os comentários foram implacáveis. Muita gente começou a confrontá-la, mas seus defensores diziam que o vídeo tinha sido editado, tirado de contexto, ou que eu a havia ameaçado para fazê-la parecer normal. Madison reagiu rápido. Alegou que eu tinha hackeado as imagens, que era inteligência artificial, que eu estava a aterrorizando digitalmente. Entrou com um pedido de medida restritiva, ordem de restrição. A audiência foi ontem. Madison apareceu com os hematomas falsos reaplicados, chorando, o mesmo teatro de sempre. O advogado de 5ª categoria dela argumentou que eu estava assediando uma vítima com manipulação digital. Então Tony se levantou. Excelência, gostaria de apresentar as provas o alfabeto inteiro. Tínhamos tudo. As filmagens originais da câmera Ring. Os metadados provando que não havia edição. Os registros do Congresso. As listas de voo. E o relatório do detetive, afirmando que as supostas lesões eram inconsistentes com qualquer tipo de trauma físico real. Mas o juiz queria ser minucioso. Perguntou diretamente a Madison: senhora, em que momento exatamente teria ocorrido a agressão? Às 3 da manhã. E como a senhora sabe a hora exata? Eu olhei no relógio. Qual relógio? O do fogão. Tony puxou na hora a filmagem da cozinha, das 3 horas da manhã. A cozinha estava escura, vazia. O relógio do fogão marcava 3h07, porque nunca tínhamos ajustado o horário de verão. Madison começou a gaguejar. O advogado dela pediu um intervalo. O juiz negou. Então Tony soltou a bomba. Excelência, gostaríamos de exibir as filmagens completas da manhã do dia em questão. 43 minutos de Madison aplicando maquiagem para criar hematomas falsos, enquanto narrava o processo. O rosto do juiz passou de profissionalmente neutro para irritação visível. Senhora Fitzgerald, a senhora tem consciência de que perjúrio é um crime grave? Foi aí que Madison começou a chorar de verdade. Não as lágrimas ensaiadas, mas o choro feio e desesperado de quem está vendo o próprio plano desmoronar. Atualização 3. A audiência da medida restritiva foi apenas o começo. Poucas horas depois, o áudio da sessão vazou. Não sei quem foi o responsável, mas, sinceramente, bendita seja essa pessoa. Dava para ouvir tudo. As gaguejadas da Madison, as perguntas do juiz, as tentativas desesperadas do advogado dela. Tudo. Madison tentou fazer controle de danos. Postou um vídeo dizendo que o sistema judicial falhou com as sobreviventes, que ela estava sendo revitimizada pelo patriarcado. Mas já era tarde demais. A internet tinha virado contra ela. Foi então que o Ministério Público, agiu.
Eles a prenderam em seu apartamento, enquanto ela estava ao vivo no Instagram. Madison estava reclamando de sistemas corruptos quando a polícia bateu à porta. Ela continuou filmando, achando que isso fortaleceria sua narrativa. Eles estão aqui para me silenciar. É isso que acontece quando você fala a verdade ao poder. A resposta do policial foi perfeita. Senhora, a senhora está presa por registro falso de ocorrência, fraude e perjúrio. Isso é intimidação. Senhora, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio. A live ficou no ar por 20 minutos antes de alguém do Instagram encerrar a transmissão. Mas as gravações de tela já estavam por toda parte em questão de segundos. As acusações eram sérias. Registro falso de ocorrência, contravenção. Perjúrio, crime grave. Fraude acima de $30.000, crime grave. Assédio cibernético, contravenção. A fiança foi fixada em $50.000. A mãe dela, Diane, pagou, colocando a casa como garantia. Foi então que os próprios apoiadores de Madison começaram a encontrar inconsistências em suas outras histórias. Descobriram que não era a primeira vez que ela se dizia vítima. 2 anos atrás, ela acusou o gerente de uma cafeteria de agressão depois que ele a demitiu por roubar gorjetas. O caso foi arquivado quando as câmeras de segurança mostraram ela pegando dinheiro do pote. 3 anos antes, alegou que um professor a havia assediado. Mas a investigação mostrou que ela nunca nem havia cursado a disciplina dele. O padrão era claro. Toda vez que as coisas não saíam do jeito dela, Madison inventava uma acusação. As marcas que haviam oferecido patrocínios sumiram. Os apoiadores do Patreon começaram a exigir reembolso. O cineasta do documentário publicou uma nota se desvinculando do projeto. Mas Madison ainda não tinha terminado. Ela decidiu ir com tudo. Convocou uma coletiva de imprensa. E conseguiu até que uma emissora local comparecesse. Lá estava ela, ao lado da mãe e do advogado, afirmando que tudo era uma conspiração. Que eu havia subornado a polícia, o juiz, todo mundo. Que as filmagens eram deepfakes, criadas graças às minhas conexões na área de tecnologia. Então, um repórter fez a pergunta que destruiu tudo. Senhorita Fitzgerald, se as imagens são falsas, como a senhora explica o fato de seu próprio Instagram mostrar que o vídeo original foi postado às 6h15 da manhã, depois do horário em que aparece aplicando a maquiagem? Silêncio absoluto. O advogado tentou intervir, mas Madison já tinha começado a falar. Eu tive que reaplicar a maquiagem pro vídeo, por causa da iluminação. Ela acabava de admitir, ao vivo na TV, que realmente aplicou a maquiagem. O advogado dela literalmente colocou a mão no rosto, em completo desespero. Atualização 4. Depois do desastre na coletiva de imprensa, o advogado de Madison abandonou o caso. Simples assim, renunciou à defesa e protocolou os papéis no mesmo dia. Madison precisou aceitar um defensor público para o processo criminal. Mas mesmo assim tentou salvar sua imagem nas redes. Começou a postar dizendo que o sistema abandona as mulheres. Que ela estava sendo martirizada por ter tido coragem de falar. Foi então que Tony fez sua jogada no processo civil. Enquanto todos olhavam apenas para as acusações criminais, nós estávamos construindo um caso sólido de difamação. Não só pelos danos emocionais, mas também pelos prejuízos comprováveis. Salários perdidos durante a licença não remunerada, $8.500. Terapia, $2.400. Custos de hotel, já que eu não podia voltar para casa, $1.800. Honorários advocatícios, $15.000. Sistema de segurança novo instalado na casa da minha mãe depois que divulgaram os dados dela na internet, $3.200. Mas o verdadeiro impacto foi na minha reputação profissional. 3 propostas de emprego que eu estava considerando foram retiradas. Um contrato de consultoria de $75.000 foi cancelado. Tudo documentado. Total dos danos, $105.900. Mas aí vem a parte interessante. Lembram das campanhas de arrecadação da Madison? Ela conseguiu levantar quase $85.000.
supostamente para custos de sobrevivência e honorários jurídicos. Quer saber no que ela gastou o dinheiro? Entrada para o leasing de um Mercedes novo, $3.500. Roupas de grife, $12.000. Pacote de viagem para Bali, $8.000. Sim, ela reservou férias no meio do escândalo. Procedimentos estéticos, $15.000. Tudo rastreado através das postagens nas redes sociais e dos extratos de cartão de crédito obtidos por ordem judicial. O juiz civil não ficou nada impressionado. Senhorita Fitzgerald, a senhora arrecadou esse dinheiro sob falsos pretextos e o utilizou em compras de luxo. O novo advogado dela tentou argumentar. Esses valores foram doações, presentes de apoiadores. A resposta do juiz foi direta e fria. Presentes obtidos por fraude não são presentes. Sentença a nosso favor. $105.900 em danos reais comprovados. $250.000 em danos punitivos. E a obrigação de devolver todo o dinheiro arrecadado aos doadores. Madison ainda tentou postar um último vídeo, chorando e dizendo que tudo era uma grande injustiça. Mas o vídeo foi massacrado nos comentários. As respostas eram só prints dela se maquiando, com legendas do tipo: essas lágrimas são verdadeiras ou também são de sombra roxa? Atualização 5. O julgamento criminal acabou sendo quase anticlimático. O Ministério Público tinha tudo. As filmagens da câmera Ring. A confissão da Madison ao vivo na TV. O histórico de falsas acusações anteriores. E as provas de fraude nas arrecadações online. Diante disso, Madison aceitou um acordo judicial. Pena de 18 meses de prisão, 3 anos de liberdade condicional. E a obrigação de se registrar como litigante vexatória. Ou seja, ela precisa de autorização judicial para abrir qualquer novo processo no futuro. Mas a melhor parte foi a confissão oficial no tribunal. Para quem não sabe, é quando o réu precisa se levantar diante do juiz e contar em detalhes o que fez, admitindo o crime publicamente. Madison teve que se levantar e dizer: na data mencionada, eu deliberadamente apliquei maquiagem para simular ferimentos. Em seguida, publiquei um vídeo afirmando falsamente que meu namorado havia me agredido. Eu sabia que essa afirmação era falsa, pois ele estava em outro estado na ocasião. Registrei um boletim de ocorrência falso e cometi perjúrio durante a audiência da medida restritiva. Alguém fez um desenho de tribunal daquele momento, aqueles retratos feitos à mão durante as audiências. O desenho do rosto dela, admitindo tudo, viralizou como meme em poucas horas. A mãe dela, Diane, tentou uma última cartada. Participou de um podcast, afirmando que eu havia manipulado o sistema judicial. E que Madison havia sido forçada a confessar falsamente. Mas o apresentador verificou tudo ao vivo. Exibiu as filmagens, a linha do tempo, os documentos. Foi brutal. Diane abandonou a entrevista no meio. Madison foi encarcerada no mês passado. Seu Instagram foi banido, o TikTok também. E o Twitter suspendeu sua conta. Ela basicamente deixou de existir nas redes sociais. Atualização final. Faz 3 meses desde que Madison foi presa. Estou escrevendo isso do meu novo apartamento. Tive que me mudar, porque o antigo prédio ficou marcado pelo escândalo. A sentença civil permanece. Mas é improvável que eu veja grande parte desse dinheiro. Madison está falida, devendo restituição aos doadores e honorários jurídicos gigantescos. O Mercedes que ela havia alugado foi apreendido. Fiquei com o carro, vendi e recuperei uns $20.000. Melhor do que nada. Meu emprego me readmitiu, com salários retroativos e um pedido de desculpas. A empresa, inclusive, criou novas políticas internas para lidar com acusações feitas em redes sociais contra funcionários. Agora eles investigam antes de suspender alguém. Pequena vitória, mas vitória. Uma das 3 empresas que haviam retirado propostas de emprego entrou em contato novamente, me oferecendo a vaga original com 20% de aumento pelo transtorno. Aceitei.
Recomeço. Minha mãe está bem. Reativou o Facebook, mas o mantém privado agora. Ainda recebe mensagens de ódio de alguns poucos fãs remanescentes de Madison. Sim, ela ainda tem seguidores que acreditam na teoria da conspiração. Mas, como diz Tony, não dá para consertar burrice. O pai da Madison me procurou na semana passada. Eu nunca tinha falado com ele durante os 2 anos em que namoramos. Eles são afastados. Ele me pediu desculpas pela filha. Disse que havia avisado a mãe dela anos atrás sobre as mentiras e manipulações de Madison. Contou que ela fazia isso desde o ensino médio. Inventava histórias, se colocava como vítima e destruía quem cruzasse seu caminho. Ele inclusive testemunhou no julgamento, ajudando a provar que não foi um caso isolado, mas um padrão de comportamento. Tony, meu primo e advogado, mandou emoldurar o desenho do tribunal com a confissão de Madison. Fica pendurado no escritório dele. Ele diz que é sua obra de arte favorita e usa o caso como exemplo para ensinar outros advogados sobre a importância das provas digitais. O mais curioso é o que veio depois. Fui procurado por uma equipe de documentaristas profissional. De verdade, não de YouTube. Eles estão produzindo uma série sobre falsas acusações na era das redes sociais. Gravaram uma entrevista comigo de 3 horas, com todas as provas, gravações e depoimentos do detetive. O documentário será lançado no próximo ano. Também fui contatado por 3 ex-namorados da Madison, todos com histórias parecidas. Um deles, da época da faculdade, me mostrou mensagens em que ela o ameaçava destruir sua vida caso ele terminasse o relacionamento. Ele ficou com ela 6 meses a mais, por medo. Outro rapaz teve que mudar de universidade depois que ela espalhou rumores falsos sobre ele. Agora temos um grupo de mensagens entre nós. Estranhamente terapêutico, por mais bizarro que pareça. Madison deve sair da prisão em 11 meses. Com bom comportamento. Terá que cumprir 100 horas de serviço comunitário, especificamente ajudando vítimas reais de violência doméstica. A ironia disso não passou despercebida por ninguém. Sua mãe, Diane, ainda posta nas redes, falando da filha injustiçada e dizendo que eu sou um gênio criminoso que orquestrou tudo para destruí-las. Senhora, eu sou um programador. Mal consigo combinar meias iguais. Só tinha câmeras e recibos. O que aprendi com tudo isso? Tenha sempre câmeras de segurança. Sempre. Documente tudo, cada viagem, recibo, conversa. Se alguém disser que vai arruinar sua vida, acredite e se prepare. Não entre em guerra nas redes sociais, deixe os advogados cuidarem. A verdade aparece, mas pode custar caro antes disso. Para qualquer pessoa enfrentando falsas acusações, contrate um advogado imediatamente. Não tente raciocinar com alguém disposto a mentir para te destruir. Essa pessoa já mostrou quem é. E, Madison, se você estiver lendo isso da prisão, você jogou um jogo estúpido e ganhou os prêmios estúpidos que merecia. Poderia simplesmente ter aceitado um não, quando eu me recusei a bancar seus sonhos de ser influenciadora. Mas, em vez disso, você destruiu a própria vida tentando destruir a minha. Bem, pelo menos vai ter uma boa história para contar às suas colegas de cela. Comentário: Reddit. Pelo menos ela finalmente tem um público cativo. Pena que é o do presídio.